Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus, para falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração no dia de hoje, né? E a Kelly nos propôs um tema que vai de encontro, né? A tantas de nós que temos nossos filhos, que temos enfrentado o deserto juntamente com os nossos filhos. E o Senhor tem nos ensinado a cada dia, eu creio que o Senhor tem sim nos ensinado como lidar com essa situação. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns exemplos da Bíblia que nos relata comportamento dos pais, comportamento de seus filhos, exemplos que nós temos, né, dentro da palavra. Exemplos de fé, exemplos de perseverança, bons exemplos de homens e mulheres que educaram seus filhos, que sonharam em ter os seus filhos e, mais do que isso, sonharam em ter os seus filhos para apresentar ao Senhor, para que eles pudessem viver a vontade do Senhor. Aquele, como proposta, nos deu o tema Filho, a coroa da sua vitória. Nossos filhos são coroa, sim, da nossa vitória. Nossos filhos têm que estar ao nosso lado o tempo todo. Eu costumo dizer para as meninas: vocês oram com os filhos de vocês? Coloca as crianças para orar. Ensina as crianças a profetizar. Meu pai vai voltar. Essa casa é minha, da mamãe e do papai. Tem que ser dessa forma, porque é da boca da criança que sai o perfeito louvor, é da boca da criança que sai a perfeita adoração. Então, desde cedo, nós temos sim que instruir os nossos filhos, que mostrar para os nossos filhos que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que governa as nossas vidas, um Deus que liberta, um Deus que nos coloca na prova, sim, mas que ele coloca na prova porque ele sabe que nós somos mais que vencedores e que tudo que está acontecendo é para melhorar a vida do papai, é para melhorar a vida da mamãe, é para melhorar a vida da criança. Então nossos filhos têm que ter a ciência de que nós servimos a um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que transforma. Se o papai está lá fazendo alguma coisa de errado, se a mamãe está lá fazendo alguma coisa de errado, o filho tem sim que aprender juntamente com o papai, com a mamãe, a ajoelhar ali do lado da sua cama, ajoelhar antes do almoço, ajoelhar antes do deitar, para poder agradecer e para poder pedir ao Senhor aquilo que está entristecendo o coração. Porque quantas são as vezes que os nossos filhos ficam com o coração entristecidos, com saudade do papai, ou porque o papai veio trazer e foi embora e ele teve que ficar ali mais uma vez. Quantas vezes eu me pegava com meu filho chorando e falando: mãe, eu queria tanto que o papai voltasse. E eu falava: meu filho, em nome de Jesus, você não acredita no papai do céu? Então, pede para ele para trazer o seu papai para casa. E o Senhor faz. O Senhor faz porque ele conhece o clamor da criança, assim como ele também conhece o nosso clamor. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que nós temos que usar os nossos filhos como moeda de troca, como amuleto, como qualquer outra coisa que não seja para abençoar a própria vida deles e as nossas vidas. Porque o Senhor nos ensina que a criança, ela tem que se achegar cada vez mais ao reino do Senhor, que ela tem que ser instruída desde cedo no caminho do Senhor. Nós vamos estar lendo agora o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na sua construção. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E o versículo 3, que é a chave da leitura, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia dele. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, meninas, vamos ver aqui, pensando juntas, né? Não será humilhado. A coisa mais triste que tem é ver
nossos filhos humilhados ou nós mesmos humilhados por algum comportamento, por alguma conduta que não condiz com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós desejássemos que nosso filho tivesse como conduta, como comportamento. E quando nós entregamos os nossos filhos na mão do Senhor verdadeiramente, deixamos que o Senhor tome conta e pedimos ao Senhor, Senhor, nos ajude, Pai, a guiar, nos dê a capacidade, Senhor, porque nós precisamos e nós queremos ver os nossos filhos te servindo, te buscando em espírito e em verdade, porque os nossos filhos, como diz aqui o versículo 3, são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nós temos a nossa recompensa, os nossos filhos. O Senhor dá os nossos filhos em confiança a nós. Ele acredita que nós vamos cuidar, que nós vamos zelar, que nós vamos orientar os nossos filhos a servir e ao servir ao Senhor. E o que você tem feito para que seus filhos conheçam o Deus da salvação? O que nós temos feito? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa fala diante dos nossos filhos em relação ao nosso deserto? Será que nossos filhos têm visto as mulheres rixosas? As mulheres depressivas, as mulheres reclamonas, as mulheres chorosas? É esse tipo de mulher que você tem sido diante do seu filho? Ou é a mulher de fé? A mulher que confia no Senhor? A mulher que desperta no filho o interesse de conhecer esse Deus? Porque ele sabe, minha mãe podia estar triste, minha mãe podia estar cabisbaixa, mas minha mãe não está. Por que será? Será que é isso que o seu filho tem pensado? Será que é isso que o seu filho tem visto em você? Você deseja que seus filhos sejam bênção, que obedeçam, que vivam uma vida correta, mas você tem mostrado aos seus filhos um bom exemplo? Existe um ditado por aí, um ditado popular, né? Que diz o seguinte: faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Eu não suporto ouvir isso. Eu ouvia muito isso da minha mãe. E não entendia muito bem. Mas depois, uma vez, o Senhor me falou, através da palavra dele, que não é bem assim. Porque, às vezes, os pais podem dizer para nós fazermos coisas que também não agradam ao Senhor. Mas algumas ações que eles fazem agradam. Às vezes, os pais podem dizer alguma coisa que eles acham que é bom para nossas vidas. Mas a gente tem que saber pedir direção ao Senhor. Então, independente de qualquer coisa, nós, pais, temos que ser espelhos, não só em palavras, mas principalmente em atitudes, porque nós estamos sendo vistos o tempo todo pelos nossos filhos. Se você mente para o seu filho, se você mente na frente do seu filho vai uma hora ou outra mentir, porque ele acha que isso é comum. Ele está vendo isso dentro de casa. Mentiras bobas que acontecem. Eu vi uma vez até numa pregação um pastor falando que toda vez um pastor ia visitar aquela casa e o pai mandava falar que não estava. Um dia a criança que atendeu a porta e o pai falou, diz que eu não estou. E a criança repetiu, olha, meu pai está lá dentro e mandou dizer que não está. Porque Deus mostra de uma forma ou de outra. Isso é só um exemplo simples que eu estou dando de que a mentira ela não é uma forma boa para lidar perante as crianças. Não devemos. Isso é o maior erro que um pai pode cometer, pois os filhos devem sim seguir os exemplos dos seus pais. Por isso, é nossa obrigação, é sermos justos, sermos íntegros, sermos verdadeiros. Verdadeiros sim, para que nossos filhos olhem para nós e vejam a transparência. Nós devemos andar em verdade, pois uma criança observa tudo o que a gente faz, todos os nossos atos. Tem crianças que imitam os pais até nos trejeitos, né? Na forma de sentar, na forma de falar, na forma de mexer no cabelo. As crianças nos imitam, nós somos os espelhos delas. E uma boa ação influencia diretamente na educação dos filhos. A Bíblia diz em Efésios 6, de 1 a 4, que os filhos devem honrar e obedecer os seus pais para que vá bem e que se
e para que eles e para que se prolonguem, né, os seus dias na terra. Honra seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. É assim o versículo, né? Mas é muito importante a gente ressaltar que na mesma Bíblia existe uma exortação aos seus pais, para que os pais não provoquem a ira de seus filhos. Que os mesmos devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Devemos disciplinar, orientar e manter os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso é simples, isso é fato. Não adianta eu querer ir para a igreja e não levar meu filho porque ele não presta atenção, porque ele ainda não consegue ficar muito tempo sentado. A sementinha, ela precisa ser plantada. Você tem sim que levar o seu filho a acompanhar, porque enquanto você leva o seu filho para a igreja hoje, amanhã você não vai buscar ele numa esquina. Claro que tem exceções, acontece, porque o inimigo ele está ao derredor, como eu já falei, né? Buscando qualquer brecha para ele tragar, para ele humilhar, aquela palavra que está lá no final, lá no começo, né? Que o inimigo ele quer nos humilhar. Ele quer usar nosso marido, tirando de casa, ou tirar nossos filhos. Eu posso falar isso, meninas, eu tô falando isso porque eu passei por isso. Meu marido voltou para casa é, em outubro. E quando foi no dia 30 de dezembro, a minha filha do nada, minha filha uma bênção, saiu de casa. Foi morar com o pai, resolveu morar com o pai. E eu entreguei nas mãos do Senhor. Porque eu creio num Deus vivo e eu sei que o inimigo ele quer destruir a minha família, mas ele não vai, ele é um derrotado. A minha filha sofreu agora em março uma decepção grande com o pai e veio falar comigo. E eu falei, minha filha, eu sei que a coisa mais triste é a gente ouvir. Eu te avisei, mas é inevitável não falar isso para você. Eu não pedi para você ficar, eu não pedi para você voltar. Eu entreguei na mão do Senhor. E você foi em desobediência. Você conhece a palavra. Você é levita na casa do Senhor. Você tem um Deus acima de mim a quem você deve honrar. E a palavra dele diz que você tem que honrar seu pai, que você tem que honrar sua mãe. Então você examina o seu comportamento e faz o que você acha melhor. E é dessa forma. Nós devemos entregar e confiar os nossos filhos na mão do Senhor. Porque, uma herança é assim que o Senhor considera os nossos filhos. Pois uma herança, você tem a obrigação de fazer o melhor com a sua herança. Se você recebe uma herança, né? Vamos supor, você recebeu algo muito precioso, você quer o quê? Gastar da melhor forma. Você quer investir naquilo, você quer, né, cuidar ao máximo. Então, nossos filhos, nós temos sim que cuidar, que zelar deles, nós temos que preparar os nossos filhos espiritualmente. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que os dias são difíceis, que as crianças hoje são apresentadas às diversas situações que o diabo tenta, de toda forma, usurpar a família. Então, ele apresenta várias coisas para os nossos filhos. E se a sua família ele está atacando a todo tempo, por todo lado, com todas as armas, se por algum motivo seus filhos estão sofrendo qualquer tipo de ataque do inferno, não se desespere, não se culpe e não abandone os seus filhos. Não abandone de forma alguma. Busque estar lado a lado. Busque na palavra a força para lutar. Porque mesmo que por algum motivo você esteja sofrendo por atos ou por palavras que venham contra você, vindo até mesmo da parte dos seus filhos, como eu ouvi da minha filha, muita coisa que me entristeceu profundamente, mas eu falei, Senhor, tu conheces o meu coração e tu sabes a mãe que eu fui até hoje. Está nas suas mãos. Nós temos que confiar. Confia no seu Deus e ele vai agir. Tenha a sabedoria do pai do filho pródigo. Posso dar o filho pródigo como exemplo, né? O pai do filho pródigo, o que ele fez? Ele deixou o filho ir. Ele deixou o filho ir. O filho viveu tudo que tinha que viver lá. Porque ele precisava viver aquilo. Ele precisava viver tudo aquilo. Ele precisava conhecer o lado de gastar tudo, de viver naquela vida e depois ir lá embaixo, no fundo do poço. E o pai do filho pródigo ficou esperando ele voltar.
ficou esperando porque ele sabia o que ia acontecer. Ele confiou com certeza no Senhor. Ele soube esperar. E quando nós esperamos, nós vamos ter a alegria de receber de volta nossos filhos, porque o Senhor vai trazer. Se Deus te deu como herança, não perca para o mundo. Lute com as armas dadas pelo Senhor. E as armas são seu joelho no chão. O joelho no chão, os joelhos de uma mãe, os joelhos de um pai fazem total diferença no mundo espiritual. O Senhor ouve, o Senhor faz acontecer. Ana orava, pois ela tinha um desejo de ser mãe, ela queria um filho. E ela orava, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu que Ana queria um filho, e ele ouviu a sua oração. Ela queria a herança dela, ela queria a parte dela vinda do Senhor. E o Senhor concebeu a Ana o filho. Ana era humilhada demais pelas outras mulheres do seu marido. Ela era humilhada, as mulheres zombavam dela, mas o Senhor a honrou. O Senhor deu Samuel para Ana, e Samuel foi uma bênção. Todos nós sabemos disso. Samuel honrou a sua mãe, honrou ao seu pai, e Ana tinha prometido ao Senhor a vida de Samuel, e Samuel honrou. Samuel honrou seu pai Eli, que tinha outros filhos, né? Mas que não honrava a Eli como Samuel honrou. Por que será? Será que aquelas mães eram bons exemplos? Eu parto do princípio que não. Porque se elas zombavam de Ana, algum defeito elas já tinham, né? Já não tinha ali o Senhor naquele negócio. Então, Samuel pôde honrar a mãe e o pai dele. Ele tinha Ana como exemplo. Não é isso? Ele tinha Ana. Ana que era uma mulher que confiou no Senhor, que entregou a vida do filho dela. Por isso o filho dela cumpriu os votos da mãe, porque ele honrava seus pais, porque ele via o exemplo de sua mãe, uma verdadeira adoradora do Senhor. Eu posso citar também, gente, um exemplo assim muito, como eu posso dizer, um exemplo muito forte na Bíblia que eu acho, que uma relação muito linda de exemplo, que é Josias. Josias foi instruído por seu pai Davi. Davi, todos nós sabemos que foi um homem que teve muitas falhas, mas que foi um homem segundo o coração do Senhor. O Senhor conhecia o coração de Davi como ninguém. O Senhor conhece nosso coração como ninguém, né? A verdade é essa. E o Senhor, ele era o exemplo para Josias. Josias seguiu todos os bons exemplos de Davi, todos. Embora os seus irmãos, né, Absalão, que tentou roubar o trono do pai, teve o outro, Amnon, né, que estrupou a própria irmã, que também Amnon era filho de Davi, ele estrupou a própria irmã. E assim, Josias tinha de tudo para seguir essa parte ruim dos irmãos. Porque eu posso, assim, ao meu ver, eles podem ter focado nas coisas, nas falhas do pai de Davi, mas não. O Josias focou nas coisas boas, na instrução boa que Davi deu a ele. E ele preferiu observar tudo aquilo de bom que o seu pai tinha. E pegou o de melhor, o amor que Davi tinha pelo Senhor. Porque antes de servir perfeitamente ao pai, Josias queria servir e agradar ao Senhor. Ele queria honrar a Deus. E na palavra diz, né, lá em 2 Crônicas 34, 2 Crônicas 34, versículo 2, que ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E ele foi ungido rei aos 8 anos de idade. Ele foi um grande exemplo de filho. E Davi foi um bom espelho para o seu filho. E a gente pode falar também do maior exemplo que nós temos, que foi Jesus. Jesus, ele teve seus pais, teve Maria, teve José, que eram muito simples. E Jesus honrou. Jesus foi carpinteiro, como o pai dele na terra, né? Que eu posso colocar desta forma. Foi carpinteiro como seu pai, aprendeu o ofício do seu pai. José era um exemplo de homem para Jesus. Podemos chegar a essa conclusão, né? Ele protegia a Maria também, cuidava dela. E assim, nós somos os exemplos de nossos filhos. Nós temos que ser o espelho dos nossos filhos.
Que eles possam olhar para a gente e ver verdadeiros frutos. A obediência ao Senhor, o amor ao Senhor, o temor ao Senhor, que nós possamos despertar os nossos filhos à vontade de servir ao Senhor. Porque aí sim nós poderemos dizer que nossos filhos é a coroa da nossa vitória. É tão bom quando a gente olha para o nosso filho e vê nosso filho. Eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo minha filha lá na frente, adorando ao Senhor. Eu falo, Senhor, muito obrigado. E mais ainda, gente, quando eu tô lá no hospital, que eu recebo uma menina, às vezes mais nova ou da idade dela, que tá grávida ou que sofreu algum tipo de agressão ou alguma coisa do tipo, como já aconteceu várias vezes. E eu penso, Senhor, muito obrigado pela filha que o Senhor me deste. E eu tenho tentado a cada dia ser um exemplo para minha filha. Eu tenho tentado a cada dia ensinar minha filha no caminho que deve andar. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, dá sabedoria para minha filha, usa minha filha na sua casa, que ela possa, Senhor, a cada dia sentir o desejo de te adorar, de te louvar mais e mais. Senhor, o Fabinho está aqui, Senhor, que foi um milagre teu. Os médicos me disseram, meu Deus, que ele não ia sobreviver, mas o meu filho está aqui para a honra e glória do teu santo nome. Porque eu lembro perfeitamente, na maternidade, quando os médicos saíram, duas amigas minhas entraram. Amiga, eles disseram para você que o bebê não vai sobreviver, mas nós vamos orar. E o Senhor vai fazer o seu filho nascer. Você não vai precisar fazer essa cirurgia, não. O Fabinho vai nascer. E assim foi feito. Então eu tenho como obrigação ser exemplo, exemplo para os meus filhos, porque o Senhor me deu eles sim como herança. Eu preciso cuidar. Eu não posso ficar levando os meus problemas para os meus filhos. Eu não posso ficar levando o meu desespero. Eu não posso. Por quê? Porque nós temos que mostrar para os nossos filhos que nós cremos num Deus que dá consolo, num Deus que é amor, num Deus que é justiça, num Deus que provê quando a gente não tem. E que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, nos dando direção, nos ensinando a sermos verdadeiros pais e mães, conhecedores e multiplicadores da palavra do Senhor dentro dos nossos lares. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nós possamos, sim, verdadeiramente cumprir a palavra que diz que nós devemos encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém.